A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Queremos agradecer porque hoje é dia 22 de junho de 2020. Nós estamos aqui, mais uma live, para falar para você do livro que estamos tirando como base, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando, até mesmo para que possamos glorificar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Que você esteja aí neste momento louvando ao Senhor por mais um dia, porque Ele tem nos concedido essa graça de estarmos vivos. Quantos já não estão mais entre nós? Então, temos só gratidão. Mas lembrando, mais uma vez, o nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode acessar também lá no Facebook, na sua página, você vai entrar naquela lupinha e você vai digitar Igreja Batista Eulan. Quando a nossa página aparecer, você curta. Todas as vezes que nós estivermos algum trabalho, com certeza será ali notificado a você. Até se você procurar ali ativar notificação, isso também é importante. Você também pode estar indo no YouTube, Igreja Batista Eulan, curta a nossa página, também no Instagram. Amém? Em nome de Jesus. Eu estou dando esse tempinho para você estar compartilhando, para você estar curtindo, para você estar comentando e lembrando que nós iremos falar hoje o 23º capítulo de 40, que é Como Crescemos. Amém? Esse é o objetivo da palavra que iremos trazer hoje para você. E só vou verificar como está o som. O som está bom, graças a Deus. E agora então nós iremos começar esse estudo sobre uma vida com propósito, do Rick Warren. Nós falamos do propósito número 1, de 1 a 14 capítulos. Você não está aqui por acaso. O propósito 2, do 15 até o 21, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E o propósito número 3, nós já falamos o 22, o capítulo 22, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o capítulo 23, Como Crescemos. Vamos lá então, Efésios capítulo 4, versículo 15. Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então é o que ele está dizendo aqui em Efésios, Paulo dizendo, o apóstolo Paulo, que nós devemos crescer em tudo, principalmente no direcionamento, no amor, na graça que vem daquele que faz parte da cabeça e nós, do contexto do corpo, lembrando que Cristo é o cabeça. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Então, lembrando que nós estamos vivendo aí uma vida cristã. E nessa vida cristã, é claro que muitos, ao encontrarem a Cristo, de se converterem, nascerem de novo, conforme Jesus mesmo disse a Nicodemo, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo aconteceu quando você ouve a palavra, você reconhece que você é um pecador, que está separado de Deus, está perdido, mas que Deus te ama. E através desse amor enviou o seu único filho para que você, através da fé, viesse a receber esse presente que ele deu, Jesus, para a humanidade, inclusive você. E quando você entende isso, você se arrepende dos seus pecados e você agora recebe esse presente no seu coração através da conversão, através de convidar Jesus para entrar no seu coração. E quando isso acontece, verdadeiramente Jesus entra no seu coração, te perdoa, te purifica, escreve o seu nome no livro da vida e concede a você a vida eterna. Mas ali é apenas o princípio, você nasceu de novo. Lembrando que aqui na terra, para mostrar que você nasceu verdadeiramente, você precisa ser registrado no cartório. E quando
acontece esse registro no cartório, não adianta ali antes do nascimento a mãe chegar de 9 meses e dizer para o escrivão: olha, eu vim aqui registrar o meu filho ou a minha filha. O escrivão vai dizer: mas ainda não nasceu. Ainda que a mãe possa dizer: não, põe a mão aqui na barriga, olha aqui o pezinho, olha aqui a cabeça, está mexendo. Ainda que ela possa dizer: olha, está aqui, então eu vim registrar. Não haverá registro se não nascer. Só depois do nascimento que então é registrado isto aqui na terra. Também não é diferente em relação ao registro lá na glória, lá no céu. Nós temos um livro chamado Livro da Vida, Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E como o meu nome está escrito então neste livro da vida? Quando eu nasço de novo, é o que Jesus disse para Nicodemos, através de uma conversão genuína, através de uma entrega, através de uma transformação. Quando eu entendo que Jesus é o único suficiente Salvador, e ele então agora é convidado para entrar no meu coração através de um arrependimento que eu realmente demonstro. E agora Jesus entra no meu coração e faz morada eterna. E neste momento então a Bíblia fala que eu venho a nascer de novo. Quando agora acontece de nascer de novo, ainda que eu possa, antes desse novo nascimento no mundo espiritual, eu posso dizer: olha, eu não mato, não roubo, não fumo, não faço mal para ninguém. Não adianta, mesmo que a pessoa possa dizer: eu tenho Jesus. A prostituta também fala que tem Jesus, mas continua na prostituição. O ladrão fala que tem Jesus, continua roubando. Ter Jesus é uma transformação completa. Então, quando a pessoa tem Jesus, ela é transformada. E neste momento, o nome dela é escrito no livro da vida. Mas ela nasceu de novo, ela é uma recém-nascida no mundo espiritual. Mas ela precisa crescer agora nesse mundo que o Senhor tem para ela, que é desenvolvendo, porque ela faz parte da família de Deus e é para toda a eternidade. Por isso que ele está dizendo: como crescemos? É necessário crescer. Como aqui nós vimos, Deus quer que cresçamos. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Olha Efésios 4,14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então ele está dizendo que nós não sejamos meninos inconstantes, porque quando a gente era criança, nós tínhamos as brincadeiras de criança, o jeito de criança, mas com o tempo esse jeito vai ficando para trás, porque vamos ficando adulto. E aí o nosso jeito, até nossas amizades, a nossa maneira de ser vai tendo mudanças. E é assim também na vida cristã. Deus quer que você cresça, presta bem atenção, Deus quer que você cresça, que venha crescer. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Então, voltando na questão de crescer, quando um pai ou uma mãe tem ali o seu filho, se ele realmente começa ali a desenvolver, mas chega um momento que ele para de crescer, o pai e a mãe, ainda que gostaria que aquela criança continuasse criança, né, porque é gostoso, mas quando a gente percebe que não está tendo crescimento, nós automaticamente já ficamos preocupados, porque o natural é o crescimento. Quando não há esse crescimento, nós nos preocupamos, e não é por menos. Então, voltando aqui, Deus também quer que nós cresçamos, amadurecemos e desenvolvemos a característica de quem? De Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Não há um crescimento. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê. É assim que acontece, não é verdade? Um recém-nascido precisa de fralda e precisa também, muitas vezes, de sapatinho de crochê. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Então, esses cristãos nunca pretenderam crescer. Você vai ver
passa anos e anos e estão lá, imaturos na fé. Crescimento espiritual não é algo automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer, ok? Decidir crescer, fazer um esforço para crescer e persistir em crescer. O discipulado, o processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Quando Jesus nos chama, ele diz: venha, seja meu discípulo. Porque Jesus lhe disse em Mateus, aqui em Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Então só aconteceu agora ali o discipulado, o ser discípulo de Jesus, quando Jesus chamou e ao mesmo tempo Mateus atendeu aquele chamado, se levantou e segue a Jesus. Então na nossa vida não é diferente. Quando nós ouvimos a palavra gerou fé em nosso coração e nós entendemos o chamado de Deus e primeiramente entendemos a nossa real situação longe de Deus, destituídos de Deus, e agora Jesus sendo o Salvador e nós nos entregamos a Ele através de uma conversão genuína. Isso é o primeiro passo. Mas agora na caminhada cristã há vários passos ainda a serem tomados. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir a Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite de Jesus. Aqueles 12 apóstolos e outros discípulos que seguiam Jesus apenas não entendiam praticamente o que estavam fazendo. Mas eles aceitaram a decisão de seguir a Jesus. Talvez você também aceitou o desafio de seguir a Jesus, mas não sabe a real implicação nessa decisão. Por isso que o tempo vai sim lhe ajudando a entender isso. Simplesmente atender ao convite de Jesus. Isso é tudo de que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada molda mais sua vida que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinados para você. Diga-me com que você está comprometido e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Vou repetir. Diga-me com que você está comprometido hoje e eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. O que você está comprometido hoje? Qual é a tua visão nos dias de hoje? É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida delas. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando pela vida. Outros assumem compromissos superficiais, como valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Vou repetir. Toda escolha que é feita aqui vai ter consequência não somente aqui, mas será para a eternidade. Logo, então, é melhor que você escolha sabiamente. E Pedro adverte o seguinte: e assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Voltando aqui em 2 Pedro 3,11, a parte original. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Pedro está dizendo que um dia, tudo isso que nós estamos aqui admiramos, a Bíblia fala que está reservado para o fogo do último dia. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de pandemia,
Quem de nós que imaginávamos nessa geração que passaríamos o que estamos passando? É um desafio, mas ao mesmo tempo, a Bíblia já nos advertia sobre isso, que iria acontecer. Mas também ela nos fala do futuro, principalmente para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não buscam a Deus, que virá um tempo muito grande ainda de tribulação, de angústia sobre a face da terra. E a terra, inclusive, vai ser passada pelo fogo. E ele está dizendo, olha, então se vai passar pelo fogo, ele está dizendo, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Ou seja, eu preciso, porque é em relação à eternidade. Tudo que eu faço, toda a minha escolha, tem consequências, então, eternas. A parte de Deus e a sua parte. Então, nós vamos falar agora sobre a parte de Deus nesse crescimento e a minha parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo de seu Espírito para ajudá-lo. Nós temos o Espírito Santo, ok? Que nos ajuda a consumar essas escolhas. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Vou repetir. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar sua forma de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo ajudará nessas mudanças. Você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo vai te ajudar. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Em outras versões fala efetuar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual. Então ele diz, ponha em ação e efetua em vocês. Então é colocar em ação e efetuar em nós. E ponha em ação é o nosso dever. E efetuar em vocês é o papel de Deus. Então vou repetir. Dentro desse trabalhar do crescimento tem a parte de Deus e tem a parte nossa. A parte nossa é colocar em ação o nosso dever para sermos semelhantes a Cristo. E a parte de Deus é o papel que Deus vai efetuar na minha vida e na tua vida. Filipenses 2, do 12 ao 13. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não com a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação, com temor e tremor. Então, entendendo que eu tenho que ter temor. Temor não é questão de ter medo. Deus não quer que nós chegamos a Ele por medo, medo do inferno, medo de saber que Ele é um Deus tão poderoso. Não, esse medo aí está se relacionando a ter medo sim, mas no sentido de perder o quê? A presença de Deus. Se nós não ficarmos naquilo que Deus quer que façamos, Deus não vai ter compromisso comigo. E por Ele não ter compromisso comigo, o perderemos. Então esse temor é temor de perder a presença de Deus. Eu não quero perder a presença de Deus. O Espírito Santo na Bíblia, ele é comparado como uma pomba. E ela é sensível. E a Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. E ele fala ainda com tremor. Temor no sentido que eu preciso trabalhar em cima disso para que eu não me afaste de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então Deus que opera em nós, o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. E eu volto a repetir, eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. O Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós. Esse versículo direcionado aos cristãos
não é sobre como ser salvo, mas sobre como crescer. Não trata de trabalhar pela salvação, porque você não pode somar nada ao que Jesus já realizou. Ele já nos salvou. Quando põe em ação seu corpo, você exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando põe em ação sua mente para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é apenas juntá-las. Fazendeiros trabalham a terra não para obter, mas para desenvolver o que já possui. Deus lhe deu então uma nova vida. Agora você é responsável para desenvolvê-la, com temor e tremor. E isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando as pessoas são desleixadas com seu crescimento espiritual, isso demonstra que não compreendem as implicações eternas. Como vimos no capítulo 4, se você não assistiu essas lives por completo, lembrando que nós estamos falando 23 capítulos já, são 40, do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E se você quiser pegar desde o começo, está tudo gravado. Você pode entrar no nosso site www.igrejabatistaeulan. E quando você entrar lá no site, você vai ter, sim, uma oportunidade de estar acessando ali todas as lives que fizemos. Inclusive, quando você entrar no nosso site, você vai observar que tem lá, logo na primeira parte, quando você abre, você vai ver lá o home, a história, temos um blog, temos multimídia, mensagens, como você contribuir, contato local, culto online, todos os nossos cultos online estão lá. Facebook, se você clicar também você consegue acessar pelo Facebook ali. Orações online e aí sim, séries edificação. Nessa série de edificação você vai clicar e você vai ter todas as páginas com todas essas lives que nós fizemos de todos os capítulos, Uma Vida com Propósito. Então, o capítulo 4, lembrando, nós estamos falando 23, nós falamos sobre criado para ser eterno. E o capítulo 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus, que Deus nos colocou aqui até nos testando para ver como vamos proceder. Alterando o seu piloto automático. Você já trabalhou numa empresa que alguma máquina teve aí o piloto automático? Ou talvez você já viu o avião, que os pilotos, desenvolvem ali toda a ação e quando estão lá em cima, eles colocam no piloto automático e ficam tranquilos. Alguns até no carro têm essa possibilidade de colocar no piloto automático a velocidade, ela não passa daquela velocidade que foi colocada. Então agora, alterando o seu piloto automático. Para mudar a sua vida, você deve mudar sua forma de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos terem essa compreensão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha Provérbios 4, 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí em relação ao coração também está falando da nossa mente, nosso raciocínio, porque desse pensamento, desse coração procede a fonte da vida. Imagine-se viajando em uma lancha, em um lago, com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, haverá duas formas possíveis, lembrando que está no piloto automático, de mudar a direção desse barco. Uma forma é agarrar a roda do leme. O leme é aquele que faz virar, ali, o barco. E forçá-la fisicamente e rumar para o lado oposto de ajuste do piloto automático, com pura e simples força de vontade.
você poderia vencer o piloto automático, mas sentiria constantemente uma resistência, porque o piloto automático vai estar mostrando que deve ir para uma direção e você quer ir para outra, mas você tem que fazer muita força para lutar até contra o piloto automático. Você poderia vencer o piloto automático, mas sentiria constantemente uma resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço. Você soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, da forma que estava programada. Então, quer dizer, ainda que você pudesse fazer todo esse esforço, você, com certeza, seus braços acabariam por se cansar do esforço. E aí, ao soltar o leme, o que vai acontecer? A lancha instantaneamente vai voltar a rumar para o leste, porque está no automático. E é isso que acontece quando você tenta mudar a sua vida, com força de vontade. Você diz, vou me forçar para comer menos. Vou me esforçar para fazer mais exercício. Vou me esforçar deixar de me atrasar. Vou me esforçar de ser desorganizado ou desorganizada. Sim, a força de vontade pode produzir mudanças em curto prazo. Talvez até para deixar o cigarro, para deixar a bebida, a prostituição, vou me esforçar. Mas cria uma pressão interna constante porque você não lidou com a causa básica. A mudança não é natural, então você acaba por desistir. Porque toda vez que você quer sair, o piloto automático, entre aspas, te tenta levar para o caminho errado de novo. Então você sai da dieta, deixa de se exercitar, você rapidamente retorna aos padrões anteriores e até mesmo para o pecado. Há uma forma melhor e mais rápida. Altere o ajuste do piloto automático. Sua forma de pensar. Então, no momento que você alterar ali o piloto automático, a maneira de pensar, vê que você colocar ali, olha, eu quero ir para o leste, não quero mais para o leste, quero para o oeste, e assim, pensar dessa forma fica mais fácil. Olha o que a Bíblia diz. Deixem que Deus os transforme em nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é começar a mudar sua forma de pensar. Então, a sua mente tem que ser trabalhada. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente, a batalha da mente. Sua forma de pensar determina a sua forma de sentir. E o que você sente influencia sua forma de agir. Todo esse corpo depende do que está aqui, Paulo disse, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4, 23. A vos renovar no espírito da vossa mente. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama esse desvio mental de arrependimento. Então, para que eu possa sim ter a mente de Cristo, em primeiro momento, segundo o Novo Testamento, eu preciso passar por esse desvio mental e ele se chama arrependimento, que no grego quer dizer mudar de ideia ou mudança de pensamento. Eu estava pensando em fazer uma coisa e agora eu mudei, não vou fazer mais. Igual ao piloto automático. Estava pensando em ir para o leste, agora eu vou para o oeste. É uma mudança. Você se arrepende sempre que muda a sua maneira de pensar. Ao adotar a forma de Deus pensar sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o seu futuro e sobre tudo mais, você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2,5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Isso se divide em duas partes. A primeira metade dessa alteração mental é parar de ter pensamentos imaturos, porque eu tenho que crescer e eu não posso mais ter pensamento imaturo, os quais são egocêntricos, só pensam em mim, egoísta. A Bíblia diz: deixe de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adulto no entendimento. Ele está dizendo, olha, na questão da criança, da pureza, amém, que vocês sejam crianças. Mas em relação agora ao ser adulto, que vocês sejam no entendimento. Os bebês são, por natureza, completamente egoístas. Por natureza. Elas só pensam em si mesmo e em suas necessidades. Quando a criança chora, na verdade, e muitas vezes quer colo, ela não quer nem saber se o pai está com sono, se não está, entendeu? Ela quer ali estar. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é uma forma imatura de pensar. Infelizmente, muitas pessoas nunca crescem além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Vou repetir. A Bíblia diz que o pensamento egoísta, que só pensa nela, é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que seu ego pecaminoso deseja. Romanos 8,5. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se eu sou ainda um cristão imaturo, que não está tendo crescimento, eu vou inclinar-se para as coisas da carne, pensando só em mim, sendo egoísta, não pensando na vontade de Deus, não pensando até mesmo no conjunto da comunidade, só penso em mim. Só quero que ore por mim, só quero que faça tudo por mim. Esqueço que eu também tenho que fazer isso pelo outro e servir também a Deus, amar a Deus. Os que vivem segundo o próprio ego pecaminoso só pensam nas coisas que seu ego pecaminoso deseja. Então, a segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros. Lembra que para isso acontecer, essa maturidade, ou seja, essa mudança que é necessária acontecer, alterando o piloto automático, não adianta forçar, mas sim é a questão de mente. Eu preciso saber que isso vai acontecendo e dessa forma, quando acontece, nós temos o quê? Os bebês são, por natureza, completamente egoístas, que nós falamos. E a segunda parte da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, os quais se concentram nos outros e não em você próprio. Em seu grande capítulo sobre o que é verdadeiro amor, Paulo concluiu que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, não é assim? Você já viu a rodinha de criança conversando? Aí muitas vezes até a conversa deles, né? A gente olha nós como adulto e fala, meu Deus, né? Como é complicado essa linguagem. Mas quando nós éramos meninos, talvez não era igual a ele, aos dias atuais, mas tínhamos a nossa maneira de ser. E ele está dizendo que Paulo, aqui, ele falando em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Gostava de ficar lá soltando pipa, é claro que alguns ainda gostam, entendeu? De ficar brincando de boneca, não é verdade? Era o maior passatempo das meninas. Mas agora eu sou, né? Um homem é um homem, a mulher é uma mulher. E as coisas de meninos passou. Houve um amadurecimento. Hoje muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem.
Então muitas pessoas falam assim, olha, a pessoa só ela é madura espiritualmente pelo tanto de conhecimento que ela tem, pelo tanto de doutrina que ela conhece. Embora conhecimento seja uma das dimensões da maturidade, isso não é toda a história. Porque lembrando que o diabo conhece a Bíblia até melhor do que eu. Ele conhece toda a Bíblia e todo o conhecimento que adiantou. Ele continua caído. Mas a mudança acontece aqui na mente, através do arrependimento. Ele nunca se arrependeu. Então, é claro que o conhecimento com a maturidade e a obediência e o arrependimento tem tudo a ver. Embora conhecimento seja uma das dimensões da maturidade, isso não é toda a história. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Então, para eu crescer e crescer na vida cristã, eu preciso ter uma boa conduta e o meu caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé. E nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. O cristianismo não é uma religião ou uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. Então, é claro, como eu disse, não vai ser de um dia para o outro. Vai haver sim o tempo que nós vamos ser trabalhados. Como até a Bíblia nos fala lá em Jeremias 18, que Deus vai nos colocar ali na mão do oleiro, ele é o próprio oleiro, e nós vamos ser trabalhados. Se porventura o vaso se quebrar na mão do oleiro, ele não joga o barro fora, ele pega o mesmo barro e faz de novo. Então é assim que acontece, podemos até nos quebrar no meio da caminhada, podemos até cair, podemos até fraquejar, mas Deus não nos lança fora, Deus não nos joga fora. Quer dizer para você que Deus te ama. Deus não jogou você fora, né? Jamais, não é o propósito dele. Ele quer fazer de você uma nova criatura, cheio e cheia do Espírito Santo. E ele tem moldado, ele tem trabalhado para isso. Talvez você está assistindo essa live para isso, para te fortalecer, para entender que ele te ama e que você realmente pode sim mudar tudo no momento que você trabalhar na sua mente. Através do arrependimento, através de uma conversão genuína. Nossos atos aqui devem ser coerentes com nossa fé, e nossas crenças devem ser respaldadas por um comportamento cristão. Como eu estava dizendo, a essência desse estilo de vida, como Jesus disse, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradam a eles. E nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 2 e 3. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Até dentro do casamento. Quantas pessoas casam-se dizendo, eu vou casar, agora eu vou ser feliz, porque a outra pessoa vai me fazer feliz. E muitas vezes ela se frustra, porque a sua maneira de pensar estava errada, porque o casamento, o que eu tenho que entender é quando eu entro dentro dele, é entendendo que não sou eu que serei amado, mas eu vou amar para ser amado. O objetivo no meu casamento é que eu faça o meu cônjuge feliz. Esse é o objetivo. E também lá no seu trabalho, na sua escola, seus filhos, seus pais. É dando que se recebe. A prova disso é que Deus deu Jesus, sem esperar receber nada em troca. E quando ele deu Jesus, agora compete a mim e você aceitá-lo. É uma escolha, mas nem por isso ele deixou de nos amar e morrer por nós, sendo ainda nós pecadores, segundo Romanos 5, versículo 8. Olha agora. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo se agradou a si mesmo, não se agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Isso lá em Romanos 15, 12 e 3. Pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo. E a melhor evidência de crescimento espiritual. Quando eu estou aqui pregando,
é claro que eu estou pensando primeiramente em agradar a Deus e dar glória a Ele. Mas ao mesmo tempo estou pensando em você que está me assistindo. Poderia muito bem estar descansando agora, poderia estar lá, né, sem preocupação nenhuma, como muitos estão fazendo, apenas uma live por semana, 2 lives. Mas dentro do contexto, nós estamos aí fazendo a live da oração de segunda a sexta, estamos fazendo também as lives da vida com propósito também de segunda a sexta, culto na quinta, domingo de manhã, e tudo isso é trabalhoso, é custoso. E muitas vezes nós ainda vamos dormir tarde e acordamos cedo, mas o objetivo é pensando em você, para que você se fortaleça nesse tempo de pandemia, para que você não fique sem alimento espiritual, para que você não morra espiritualmente, para que você tenha força de vencer o desânimo, a angústia, a tristeza, a opressão, que você tenha força de estar realmente conquistando aquilo que Deus tem para a tua vida, alcançando a fé que move a mão de Deus. Voltando, pensar nos outros é o cerne de se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência do crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Não é todo mundo que pensa assim, mas quem que consegue pensar assim? Aquele que já está maduro espiritualmente. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Por isso não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Para nós, a salvação é gratuita, não precisamos pagar nada. Mas para Deus foi um alto preço. Ele teve que dar o seu único filho. Para Jesus também não foi fácil. Ele teve que morrer na cruz. Então, que possamos valorizar aquilo que Deus fez por mim, por você e pela humanidade. Alguns capítulos adiante veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Então, nos próximos capítulos, nós vamos falar ainda sobre as ferramentas que o Espírito Santo nos dá. E eu até desafio a você, nós pregamos domingo, quinta-feira passada, a caixa de ferramenta de Deus. Muita coisa boa que nós falamos lá no culto de quinta-feira passada. Também falamos agora, nesse domingo, falando sim sobre a questão como enfrentar os tempos difíceis, a parte 1. Iremos falar quinta-feira a parte 2. Então tem muita coisa boa para você meditar, para você crescer, se fortalecer. E assim encerramos o 23º dia, pensando sobre o meu propósito. Um item para reflexão. Nunca é muito tarde para começar a crescer. Um versículo para memorizar. Nós temos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeita e agradável a Ele. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Vou repetir. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Que nós vamos orar agora em nome de Jesus e que você possa estar aí meditando e aprendendo sobre tudo que nós falamos no dia de hoje, em nome de Jesus, porque é necessário crescermos espiritualmente. Esta é a vontade de Deus. Como diz aqui Romanos 12:2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse capítulo. Ó Deus, esse capítulo que nos chamou a atenção sobre, ó Deus, aquilo que nós precisamos sim estar
fazendo, como crescemos. E que esse crescimento esteja acontecendo através da conversão que houve já em nossas vidas. E esse crescimento seja para, ó Deus, estarmos no centro da Tua vontade, ainda que não seja a minha vontade. Porque estar no centro da Tua vontade, ainda que não seja a minha vontade, é o melhor lugar para se estar, ainda que seja o olho do furacão. Então que esta pessoa possa estar fazendo como o próprio Jesus, lá no Getsemane, orou: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a Tua vontade. Que a Tua vontade prevaleça na vida desta pessoa que está orando comigo. Que haja cura, restauração, libertação e o controle da vida dela, Senhor. Ela possa agora mudar pelo renovar da mente, através de um arrependimento, de uma conversão, de uma entrega, ó Deus, de um amor ao próximo, e se estar sendo sim semelhante a Cristo através da direção do Espírito Santo. Caia por terra todo mal e dá a Tua paz, o Teu refrigério e a Tua presença neste coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus. Lembrando que, se você assim puder fazer, nós temos sim a necessidade, não estamos tendo os nossos cultos aí presencial. E se você puder, nós precisamos sim da sua ajuda. Nós temos a conta no Banco Itaú, que está no nome da Igreja Batista Teulã, e você sim poderá ali, através da transferência ou do TET, fazer o seu depósito pelo código 341. A agência é 0144, agência 0144, a conta é 177-60-7 e o CNPJ 1646-275/1000 ao contrário, -40. Mais uma vez, Deus abençoe você que esteve aí conosco, um abraço no seu coração, lembrando que você é amado e amada de Jesus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém e amém.